paz do Senhor. Como anda a sua quarentena, hein? E já que a gente está em quarentena, eu vim animar um pouco essa quarentena. Então, eu vou contar uma história bem legal. Se vocês querem ouvir, acompanhem comigo. Então, gente, vamos lá na nossa historinha? Então, a historinha de hoje é Jesus acalma a tempestade. Mateus, capítulo 8, 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas invadam o barco de Jesus, porém dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando ao Senhor, salva-nos, vamos morrer! Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você tem medo de algo? Você tem medo do quê? Altura, agulhas, animais. Você tem medo de algo? Todos sentem medo. Quebrar algo e a mamãe brigar. Medo do escuro. Se lembrar de mais algum medo. Todos podem ter medo. Adultos e crianças podem sentir medo de algo, de alguém, de fazer alguma coisa e também fazer coisas novas. Até os discípulos de Jesus tiveram medo. Preste atenção no que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entraram num barco. Estava tudo tranquilo, até que um tempo mudou. Uma grande tempestade começou. As ondas do mar começou a balançar o barquinho e começou a entrar muita água no barco. E os discípulos ficaram apavorados. Vocês se lembram quem estava no barco com os discípulos também? Jesus! Jesus estava no barco. Jesus estava descansando quando a tempestade começou. Mas os discípulos, vendo aquela grande onda do mar e a tempestade, acordaram Jesus para que ele pudesse fazer alguma coisa e rápido. Os discípulos, com muito medo de toda aquela tempestade, acordaram Jesus. E Jesus acordou bem tranquilo. Jesus sabia que Deus estava com ele e que Deus era muito mais poderoso do que uma tempestade. E perguntou aos discípulos por que estavam com medo. Então Jesus se levantou e ordenou que o vento e o mar acalmasse, e ficou calmo, e tudo ficou calmo novamente. Os discípulos ficaram espantados
e se perguntando quem era esse homem que até o vento e o mar obedeciam à sua voz. Jesus é muito poderoso. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus acalmou tudo. Os discípulos andavam com Jesus e não sabiam como ele era poderoso. Quando viram aquela tempestade, eles acreditaram que iriam morrer. Você não é diferente dos discípulos. Você tem Jesus no seu coração e muitas vezes deixa o medo decidir as coisas por você. O medo não vem de Deus. Toda vez que sentir medo de algo, ou for fazer algo, feche os olhos e ore. Chame a Jesus, que ele tem o poder de acabar com o que te faz ter medo. A voz de Jesus é poderosa e todos obedecem quando ele fala. Quando sentir medo, diga para Jesus que ele pode resolver. Então ele vai gritar: saia, medo! Já que você ouviu essa história, como Jesus é poderoso, então eu vou fazer um experimento. O seu dedo representa Jesus, o orégano, o medo e os seus problemas, e a água a sua vida. Olha o que acontece se você orar e entregar seus problemas para Jesus. Viu? O medo vai se afastando. E a sua vida fica repleta de alegria. Ei, sua mão tá e sem sujo. problemas. Viu? Então, faça isso que eu ensinei para vocês. Então, tchau. Boa noite. Tchau. Até a próxima.